E é hora de falar do Campeonato de Futebol Suíço do Clube Ponta Lagoa. Mais 5 jogos movimentaram a competição nas categorias Livre e Master. Nos estúdios da TV Vila Velha hoje está o Reinaldo Maier, ele que é um dos coordenadores da competição, o apaixonado vascaíno, e vai nos falar um pouco como foram os jogos do último sábado. Primeiramente, obrigado por tua presença aqui, Reinaldo. Grande movimentação no Campeonato de Futebol Suíço do Ponta Lagoa. Boa noite, Benhur. Eu acredito que estamos cumprindo, né, a nossa meta da família Ponta Lagoa para essa temporada também, nesse segundo semestre com a Copa Ponta Lagoa, que está com o misto na quinta-feira e também no domingo, no sábado à tarde, com as rodadas que você tem acompanhado e nos dado um apoio imenso lá no Futebol Ponta Lagoa. E o Reinaldo que é uma pessoa que anda de um lado para o outro ajustando, conversa com atletas daqui, arrebanha um time dali, especialmente o Vasquinho, né, Reinaldo? Que é o time de paixão do Reinaldo, sempre com atletas novos, ele muito empolgado, um entusiasta do futebol, um entusiasta inclusive da organização, tem feito muito. Não só ele, também como o Ricardo Cavanhari, que é o diretor de futebol do clube, que sempre está atuando, inclusive jogando, a exemplo do Reinaldo, que é o guarda-metas do time do Vasquinho. Reinaldo, vamos dar uma olhada, vamos falar para o telespectador como foi a rodada? Pode ser. Vamos lá, então por favor, coloca as imagens aí. Vamos para a primeira partida, envolvendo aí, é o Jean Engenharia, né? Bem, esse jogo é muito interessante porque o Jean está em primeiro lugar e nesse jogo o Audiclin tenta roubar a partida, né, ou a classificação do Jean, porque o Audiclin fez um plantel novo nesse segundo semestre e está com uma equipe bem reforçada. Porém, o Jean tem o seu técnico, que é o destaque, o nosso Big John lá, Big John. O João, que sempre traz um jogador novo ou simplesmente sempre faz uma inovação tática também dentro de campo. Essa partida, ela... Jean Engenharia jogando todo de azul, né? E Audiclin com um azul claro. Isso, e o Audiclin acaba perdendo esse jogo. Mas o Audiclin ainda consegue ficar em segundo lugar no campeonato, porque o Jean, já com suas partidas anteriores, ele praticamente está 4 pontos à frente do segundo colocado. Qual foi o placar final dessa partida? O placar final dessa partida foi 2-1 e um dos gols foi do nosso destaque aí, o Rildo, né? O Rildo é o nosso artilheiro, Rildo, né? Ele é muito interessado, ele corre o campo todo e tem aí o acompanhamento do rei do Bitoque Bian, né? Certo. E do Carequinha alemão, que agora está nessa equipe nova. Reforçou assustadoramente esse time do Jean, ficou realmente muito forte. O Rildo que faz o trabalho certinho, faz a sua academia durante a semana, né? E a próxima partida aí é o time dos Peladeiros? Isso, aí os peladeiros... Contra os galos, né? Exatamente. Os galos de branco, os peladeiros de vermelho e preto. Os peladeiros fizeram uma surpresa nessa partida, porque eles acabaram vencendo um jogo que parecia inicialmente impossível, porque o Galos trouxe o retorno do Robert, o nosso Robert Japa, que aí nesse jogo fez 3 gols. Mas ainda assim a partida foi virada no segundo tempo e o grande resultado que os peladeiros conseguiram foi proporcionar a segunda derrota consecutiva do time do Galos. Interessante dizer também, parece-me que os peladeiros jogaram com o seu plantel completo dessa vez. E pelas imagens, você observa que há um domínio muito interessante do time dos peladeiros, com um bom toque de bola, o time dos Galos aí sendo envolvido. E, como você acabou de comentar, a derrota do time dos Galos. Quanto foi o placar? O placar foi 5-4. 5-4, e jogão, estava sendo vencido pelo Galos na primeira etapa. E o Marcinho, que fez uma grande partida nesse jogo, ele realmente fez gols também. E isso foi muito importante, porque os peladeiros estavam assim, com 2 derrotas consecutivas. E o Breia, esse ano, fez uma grande equipe. Inclusive, como eu já citei em outras ocasiões, investindo no uniforme da equipe, muito legal. Se organizando, né? Importante, né? Muito bem interessado. E o Galos, na verdade, ele joga bem quando precisa. É um time de chegada, na verdade, né? E nessa Copa Ponta Lagoa, como o número de equipes no livre foi menor, porque as equipes com esse Master 30 a mais, proporcionando que os mais novos jogassem também juntamente com os veteranos,
poucas equipes participaram do livre. E, então esse trabalho foi difícil de nós reunirmos bastante equipes e eu fiz uma coisa inédita, classificando todos para as finais. Ótimo. Aí você já acompanha as imagens também da categoria livre, é o Nick Shot, o pessoal do squash, enfrentando... Quem é o adversário? É o S. Kaiser. Ah, o S. Kaiser, O S. Kaiser é um time fantástico, bem organizado, puxado. Chegou na final na edição do primeiro semestre. Sempre fica em todas as finais, desde que eu estou acompanhando o Ponta Lagoa, desde 2011. Então, é importante esse trabalho. Mas quanto terminou esse jogo aí do S. Kaiser contra o time do Nick Shot? O S. Kaiser começou perdendo e acabou virando o jogo, fazendo um 6-2. O Guima e o Alexandre, principalmente, foram os responsáveis, os manos, né? Os manos foram os responsáveis por esse trabalho. E, aliás, o Alexandre sempre se destaca no S. Kaiser. Ele e Diego são as duas figuras de ponta, tanto no meio como no ataque do time do S. Kaiser. E o S. Kaiser, por tradição, normalmente vai logo, né, acabar decidindo com um dos outros, uma das outras equipes. O Nick Shot também tem grandes possibilidades. E nos novos, é importante esse trabalho de conjunto que eles têm. Então é um time que está comparecendo em todas as rodadas, está invicto ainda, não perdeu nesse campeonato ainda. E é uma das equipes assim que sempre traz assim, uma felicidade para quem assiste o jogo, porque eles trabalham bem a bola. Ó, nesse caso, então, o Marquinho, que joga muito bem no Nick Shot, está sendo dominado nesse jogo. E eu senti que o time do Nick Shot tem praticamente uns 14 atletas. Eles já não é a primeira rodada que eles comparecem em ótimo número. Mais um gol aí da equipe do S. Kaiser. Aí você tem um panorama dos campos. E aí mais uma partida. Agora acredito que na categoria Master, né? Na categoria Master nós temos uma surpresa muito agradável. Esse time que era o Travachão, ele transformou-se em Saricar com um novo patrocinador. Saricar, jogando em vermelho e branco aí. Isso, e principalmente o Saricar, ele está praticamente invicto também entre os veteranos. E a dedicação dessa equipe está sendo muito interessante, porque está trazendo novos jogadores para o Ponta Lagoa, que jogavam no Clube Verde, e principalmente as suas jogadas são jogadas bem feitas, e nesse momento aqui eles aplicam até, na verdade, um golpe em cima do Caixa Azul, porque o Caixa Azul na rodada anterior, ele tinha virado um jogo nos últimos minutos. Isso, contra a Top Ingetec, né? Isso. Hoje aconteceu o contrário, ou melhor dizendo, sábado aconteceu o contrário, porque o Top Ingetec, o Caixa Azul estava ganhando o jogo e levou essa virada do Saricar. Qual foi o placar final dessa partida? O placar final dessa partida foi 4-3 para do Saricar, né? O time do Tuxo, aí, do pessoal que trabalha muito bem. Aí você já acompanha as imagens do nosso glorioso Vasquinho enfrentando quem? O Geraldo Turbinas, né, o time do Ricardo. Era para ser um jogo assim muito interessante, porque os dois times não haviam vencido. E se você notar pela partida, a equipe do Vasco suportou bem a primeira etapa, mas você sabe que com o Vasco eu estou reunindo os atletas mais veteranos, que normalmente jogam pelados no clube. A coisa sempre acaba pesando no segundo tempo. Né? Então, o jogo que teve 2-1 aí na primeira etapa, acabou virando na segunda etapa, e o Brown aí, que é um jovem, um valor jovem que joga para o S. Kaiser, ele acabou jogando e marcando 5 gols nessa partida, praticamente desequilibrando o Vasco na segunda etapa. Placar final do jogo? Olha, é difícil eu comentar. Eu diria que falar, né? Foi 11-1 o placar. Vamos abrir o coração, né, Maia? Mas vamos abrir o coração. É que nesse jogo nós sempre estamos trazendo craques aí da cidade. E o Wagner, nós trouxemos também o Fábio, que joga no Olinda, está um associado novo que está colaborando bastante, está inclusive fazendo uma fanpage agora do Clube Ponta Lagoa conosco, para que nós possamos divulgar os trabalhos aí do futebol suíço do Ponta Lagoa com mais ascendência de todos, porque eu trabalho muito com e-mail, né? Sim. Então quem recebe o meu jornalzinho do futebol, das rodadas ou resultados, são os que estão cadastrados comigo no e-mail. E agora eu estou começando a ir para o Facebook também. Isso é importante. Nós, os velhos, estamos tentando, né? Ferramenta importante. Uma ferramenta importante de trabalho. Nesse final de semana tem rodada no sábado?
Na verdade, nós temos a rodada já na quinta-feira. Certo, tem um campeonato que acontece na quinta-feira também. E no né? sábado já é a quinta rodada, na quinta-feira nós temos uma rodada atrasada, que na quinta-feira são 6 equipes, né? E nós temos a quarta rodada dessa Copa Ponta Lagoa chamada Mistão, da quinta-feira. E no sábado nós temos aí os jogos onde são 8 equipes do Master e as 4 equipes do Livre que se enfrentam. Mas eu queria citar assim nesse momento, eu até fiz uma anotação, tivemos de volta jogadores que estão em outros clubes. Reginaldo, que jogava antigamente para o Top Engitec, voltou a jogar. O Fábio, que veio até do Olinda para nós. Rochinha, do Clube Verde. O Marcelo, homem das placas, está jogando conosco novamente. O Manente, que joga só praticamente no Verde. Larinha, do Guarani, está retornando conosco. Wagner Eisner, o filho do Verne, diz que o Verne também quer retornar conosco. O Alex Maringá, outro do Ferrari, e o Alemão também, que está retornando. Prestigiando o nosso campeonato. São os atrativos, né, dos campeonatos do Clube Ponta Lagoa. Maia, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, obrigado pelas informações e a gente sempre está à disposição para divulgar aí esse campeonato belíssimo que acontece lá no Ponta Lagoa. Eu agradeço, Benhur, eu sinto assim uma grande satisfação do associado do Ponta Lagoa de nós estarmos fazendo um campeonato que ainda não está atingindo todas as idades, mas eu acredito que um grande número de associados está comparecendo, outros que estão voltando de outras épocas, isso aí realmente é fruto do trabalho da administração do clube, da diretoria e principalmente dos atletas companheiros, né? Porque às vezes você vê que a gente está jogando e sempre tem um amigo nosso tirando uma fotografia, você está fazendo as filmagens, isso aí é coisa interessante. E depois sempre a cervejinha. Opa, isso aí não dá para faltar. Mais uma vez, obrigado, Maia.